Bem, nós estamos aqui no Mulher Viva TV para um bate-papo e o tema do dia é violência religiosa. Estamos aqui com a Naya Duarte, que é presidente da ONG Mulher Viva, com a Lilian Martins, que é especialista em marketing, e todos nós somos cristãs e somos participantes de uma igreja. Então, um dos tópicos que gostaríamos de começar aqui a debater seria o seguinte: o fato de que em muitas igrejas, infelizmente, consideram as mulheres inferiores aos homens e justificam isso usando a Bíblia ou alguma tradição religiosa. O que você teria a dizer, Naya, sobre isso? É lamentável que nós ainda tenhamos pessoas que pensam desse jeito, porque o Senhor Jesus, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, não fez acepção a pessoas, nem a usos e nem costumes. Tudo isso se remonta ao Velho Testamento, Vanessa. Bom, como você falou com usos e costumes, também, né, nós podemos dizer a questão aqui que existe, né, é claramente estabelecida normas diferentes, tanto ético, morais, religiosas, enfim, para homens e mulheres com relação dentro da igreja. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que para mulheres dentro de igrejas que têm costumes, tem o uso da saia, algumas têm o uso do véu, e para homens nós vemos que não existe essa restrição quanto à vestimenta. Então, isso realmente, será que isso entraria também dentro desse aspecto que você falou? Entra por quê? Porque nós, na verdade, o que eu penso é que o homem, ele se vê superior à mulher. E eu penso também que o homem, muitas vezes, ele tem o poder de dominar aquela mulher. E a massa, que somos o rebanho, muitas vezes, é dominado por causa dos usos e costumes, é dominado por causa do mau emprego da palavra submissão, por exemplo, é dominado por causa de uma saia ou de um brinco ou de qualquer outra coisa que cerceie a liberdade que Cristo Jesus nos deu. Com certeza essa é uma das formas de violência religiosa que as mulheres no século XXI estão sofrendo, Vanessa, infelizmente. E não só por estarem debaixo desses costumes, mas principalmente quando você tem uma liberdade de pensamento, você ser recriminado e ser discriminado, né, por você querer agir de uma outra forma. Não esteja debaixo dos padrões criados pelos homens, né, no caso, dentro das igrejas. Não, isso que você falou é bem interessante, porque Jesus nos deu toda a liberdade. Sim. Então, liberdade para escolher seguir ou não aqueles costumes. E nem por isso eu estar jogada, né, ser lançada no mármore do inferno para arder, porque eu escolhi usar uma calça ao invés de usar uma saia, enfim, qualquer outra escolha que a mulher venha fazer nesse sentido. E aí também tem a questão da permissão, né, efetiva. Eu já participei de uma igreja em que eu fazia parte de uma liderança, e pelo fato de ser mulher, eu tinha a minha opinião podada ou muitas vezes calada em alguns momentos, em reuniões onde 99,9% eram de homens e eu, uma minoria ali, representando as mulheres, e por isso não poder expressar opinião. Existe algum embasamento bíblico que você tenha visto a respeito disso? Alguma de vocês, enfim, ou sei lá? Olha, se for levar para o Velho Testamento, sim. Tinha os usos e costumes, Mas quando nós vemos que alguns pastores se baseiam lá no livro de Coríntios, especificamente naquela igreja, e também quando fala para a mulher ficar calada na igreja, olha, a mulher tem que ficar calada na igreja, tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Agora, qual é o contexto dessa fala da apóstola? Está no Novo Testamento, que é pior. É isso, está no Novo Testamento. Qual é o contexto? Se nós não estudarmos um pouquinho da história da igreja, a gente vai pegar aquela palavra e vai levar para a igreja e vai falar assim, mulher, fica calada. Mas não foi isso que o apóstolo nos ensinou. Ele nos ensinou que naquela comunidade a mulher deveria ficar calada, por quê? Porque ela era adepta das deusas de Éfeso, lá da Grécia, e aquelas mulheres viviam na promiscuidade sexual. E dentro da igreja elas faziam muito barulho. E a orientação do apóstolo era, vai e aprenda com seu marido. Mas naquela localidade, naquela comunidade. Eu não posso pegar um versículo e tirá-lo do contexto, porque senão se torna uma heresia. E o que nós estamos tentando
fazer e mostrar para as mulheres e homens que nos assistem é mostrar que a palavra de Deus, ela não muda. O que muda é como nós queremos interpretá-la. Isso é o problema. O problema é que quando eu quero dominar a sociologia, a antropologia e até a teologia, ela explica isso para nós. Hoje o que nós vemos é que o dinheiro, o marketing religioso, ele anda gritante, Vanessa e Lília. Ele anda gritante por quê? Quanto você pode pagar para mostrar que você tem ou não tem fé? 50, 100, 200, 300? Quanto é? E onde que está na Bíblia que o Senhor colocou alguma condição para que a gente recebesse ou não a bênção dele? A não ser crer, você crê em mim, você vai ter aflições, mas eu vou estar contigo, eu vou passar junto com você pelas aflições. Então eu vejo que toda essa nossa história aqui, ela nos leva para uma questão do poder, do senhorio do homem, querendo ser maior do que o Senhor Jesus. E com isso faz com que as mulheres se tornem escravas e elas percam a sua identidade cristã. A identidade cristã da mulher, ela precisa ser reacendida. Ou melhor, ela está adormecida, precisamos acordar a identidade da mulher. E isso me faz lembrar, eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu achei muito interessante. Que as pessoas, infelizmente, algumas, né? Não vamos colocar tudo, mas algumas pessoas, infelizmente, usam a igreja para sua realização pessoal. Uhum. Então, uma pessoa que não consegue um cargo aí no mundo, uma função de domínio, de liderança, enfim, acaba se tornando um presbítero, um pastor, enfim, não sei, um cargo de liderança qualquer dentro de uma igreja, porque o ser humano é terrível. Infelizmente, o ser humano é uma porcaria que acha que se sente bem, né, mandando nos outros. Quanto mais gente eu mandar, sim, maior eu sou, mais poderoso. E aí, nesse sentido, acho que a mulher acabou entrando nisso também, porque no mundo aí fora a mulher tem ganhou, conquistou um espaço, né, queimou sutiã, conseguiu direito a voto, etc e tal, um monte de coisa aí, trabalha fora, presidente de empresa e tal. Só que dentro da igreja o homem ainda está tentando suprimir isso. Talvez tenha alguma coisa a ver com esse pensamento, não sei, de repente eu estou enganada. Sem dúvida. E olha só, eu vou pedir para a Lília ler para nós Efésios 5:21, que pode começar a responder essa questão, Vanessa. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Tá, então assim, começa falando aí sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que a gente pode tirar desse sujeição? E aí depois ele continua falando que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. Exatamente, esse texto é um texto que muitas pessoas entendem como um texto machista do apóstolo Paulo. Muitas mulheres pensam assim, nossa, o apóstolo ele era machista. Não é verdade, o apóstolo está protegendo as mulheres. Porque se nós formos ver no Antigo Testamento, a carta de divórcio, ela poderia ser dada por qualquer motivo. Se a mulher queimasse a comida, se a mulher tivesse uma deficiência na perna, se a mulher de repente